Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu reassisti o excelente Jogos Vorazes. E sendo bem honesto com vocês, é um filme que envelheceu bem como um vinho. Assim, ele é da época que tava rolando adaptações de Harry Potter, Crepúsculo, então todos os estúdios meio que estavam querendo livros infanto-juvenis para adaptar para o cinema, porque basicamente era uma mina de ouro garantida. Nesse caso, Jogos Vorazes funciona muito bem nesse quesito de infanto-juvenil, porque é uma leitura infanto-juvenil, porém totalmente diferente de Harry Potter e totalmente diferente de Crepúsculo. Vamos lá, na história nós conhecemos Katniss Everdeen, que vive no Distrito 12, e ela tem uma família muito pobre, todo mundo nesse Distrito 12 é muito pobre. E por quê? Porque é um futuro distópico em que duas pessoas são selecionadas do distrito para ir para a capital para disputar os Jogos Vorazes. Então, eles têm que ir, o vencedor volta para o seu distrito com muito dinheiro e com os louros de tudo que conseguiu nos Jogos Vorazes. Nos Jogos Vorazes, basicamente, vão os jovens lá fazer os torneios, mas infelizmente só volta um, só sobrevive um. Não vou usar o termo necessário aqui, para o YouTube não derrubar o vídeo, mas basicamente vai uma galera e só pode voltar um. Essa é basicamente a história de Jogos Vorazes. Na história, temos Katniss Everdeen, que vive no Distrito 12, e todo ano eles são selecionados através de um sorteio para participar dos jogos. E como geralmente as pessoas que vão não voltam, todo mundo fica um pouco apreensivo. Quem é escolhida é a irmã da Katniss para participar. A Katniss, de prontidão, já se oferece como tributo, como voluntária para participar dos jogos, para que a irmã dela não vá para os Jogos Vorazes. Isso já demonstra muito bem a personalidade de forma geral da Katniss, que ela é uma pessoa que se preocupa com os outros e toda a sua proatividade em busca de uma situação um pouco melhor. Você não vai mandar a sua irmãzinha para os Jogos Vorazes, você se voluntaria. Isso é interessante e a Katniss é bem desenvolvida nesses primeiros minutos do filme. Isso é muito interessante. O mais interessante é que, assim, existem vários momentos do filme, pré-jogos e durante os jogos. No pré-jogo, a gente conhece as ideias do Distrito 12 e nós conhecemos como funciona essa questão de subserviência do Distrito 12 para a capital. Um exemplo muito claro que é bem interessante o jeito como é colocado em tela. Vamos lá, no Distrito 12, no momento do Distrito 12, são cores lavadas, cores quase sépia, é muito triste, é quase um preto e branco. Não necessariamente um preto e branco, mas é muito lavado, é sem vida, sem alma, sem esperança, como as pessoas que vivem lá no Distrito 12. Quando ela vai, no melhor estilo Zootopia, para a capital, que ela vai de trem também, o Pita, que também foi selecionado com ela, se deslumbra com toda a capital e ela meio que não tá nem aí, e a capital é toda opulenta, é toda colorida, é toda falsa, porque basicamente o que interessa é o visual, é as pessoas te olhando e como que isso afeta na sua figura pública. E isso é um conceito muito interessante, principalmente considerando que é um filme infanto-juvenil e um livro infanto-juvenil. Essas questões de você tem que trazer uma imagem para a sociedade para conseguir algumas coisas. Nesse caso, ela precisava passar uma imagem para conseguir patrocinadores, porque quando ela está lá nos jogos, algumas pessoas conseguem mandar recursos para ela, como por exemplo comida, água, remédio, esse tipo de coisa. Por quê? Porque os jogos são transmitidos ao vivo como se fosse uma Olimpíada. Todo mundo para ver, como se fosse o Coliseu e os gladiadores. Quem faz a Katniss é a Jennifer Lawrence, que tá muito bem no filme. A Jennifer Lawrence é uma excelente atriz, é inegável isso,
e ela consegue mandar muito bem nesse quesito de desde uma pessoa mais preocupada com a família e tal, até lá nos jogos, no momento certo em que ela tem que tomar algumas atitudes. Agora, partindo para a segunda parte, que é dentro dos jogos. Dentro dos jogos parece que toda a lógica muda um pouco, porque assim, antes dos jogos nós temos aquela parte de patrocinadores, você conhece pessoas importantes, um pouco meio que de Olimpíada, você mostra para os outros e, querendo ou não, a gente tem a percepção de que o mundo quer esse tipo de coisa, principalmente lá na capital. Nós conhecemos o mentor deles, nós conhecemos o Pita, que é um cara chatíssimo. Eu sei que as pessoas simpatizam com o Pita, mas eu acho ele extremamente chato. Nós conhecemos o Presidente Snow, que no primeiro filme não é tão importante, mas vai ter uma relevância maior no futuro. Não vou entrar em tantos detalhes aqui. Aliás, caso você queira ver a minha crítica de outros filmes de Jogos Vorazes, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards, caso você queira dar uma conferida, porque sim, vai ter a crítica de todos os filmes de Jogos Vorazes. Partindo para a parte dentro dos jogos, a dinâmica muda um pouco, porque ali é um universo paralelo. A Katniss está correndo um perigo real de vida durante os jogos. E aí nós temos que considerar que tudo que ela meio que aprendeu e tudo que está acontecendo em volta, por fora, precisa se refletir dentro dos jogos, porque quando ela entra, o filme muda totalmente, porque deixa de ser um filme que antes era para mostrar essa hipocrisia da sociedade e agora vira um filme de sobrevivência de fato, com algumas pessoas ajudando ela por fora como patrocinadores. Aí beleza, tudo certo, não tem problema. Tanto é que existem alguns personagens, existem algumas dinâmicas que acontecem só dentro dos jogos. Tem uma menina lá que ela acaba se afeiçoando com a Katniss quer dar uma protegida nela, não vou entrar em tantos detalhes, que ela só conheceu ela dentro dos jogos. E meio que você cria toda uma história, uma narrativa dentro dos jogos, sem contar toda a narrativa pré-contada fora dos jogos. Então tem a história fora dos jogos e dentro, que é quase um mini universo de tudo que está acontecendo em tela. Por que em tela? Porque basicamente é transmitido para todo o país, porque pelo que dá para entender, é um futuro distópico e sim, é muito bem explicadinho, tanto no começo do filme que houve uma guerra, houve uma rebelião, esse tipo de coisa, até de fato os apresentadores dos jogos explicando algumas dinâmicas que seria um pouco mais complicado de explicar se fosse só os jogos lá. Então, em determinados momentos, isso eu gostei, é interessante, em determinados momentos durante os jogos, aparecem os apresentadores falando, ó, se começa a plantinha aí, vai de arrasta, basicamente isso. Então a gente já tem essa informação prévia de tudo que está acontecendo, e junto com isso, dá pequenas pontadinhas de alguma rebelião, de algo mais que está surgindo, porque obviamente esse filme deixa alguns ganchos para algumas continuações que sim serão lançadas e sim, obviamente terão aqui no canal. Você assistiu Jogos Vorazes? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.